chamei esta mensagem Os Ventos da Vida. É um recado profético, mas para entender a profecia desta mensagem, nós temos que afastar de nós a ideia errada de que a profecia sempre se refere a algo que vai acontecer no futuro. A definição bíblica de profecia é esta: exortação, edificação e consolação, conforto. Então, que você sinta durante esta hora as consolações do Espírito Santo e que receba coragem para enfrentar os ventos da vida. Mas antes de começar a me referir ao texto sagrado, há certas coisas que você precisa saber a respeito deste assunto. A primeira dessas coisas é que tudo o que aconteceu durante esta viagem foi a vontade de Deus para o apóstolo Paulo. Ele não estava fazendo turismo, ele não estava indo para visitar amigos ou parentes, mas apenas querendo cumprir à risca a vontade do Senhor. Então, nós vamos aproveitar estes momentos de reflexão espiritual para entender que nas circunstâncias mais agitadas, o dedo de Deus lá está. No vento mais tremendo, a voz de Deus também pode ser ouvida. Muito bem, mãos à obra. Vamos começar a falar sobre esta viagem que representa para mim a minha vida. É uma parábola. E nesta parábola eu me encontro. Nestes versículos eu vi retratos de momentos que eu vivi e que ainda estou vivendo. Pois bem, zarpando do porto, além de Jerusalém, pararam um dia depois, e no segundo dia, a Bíblia registra aqui, em versículo 4, por serem contrários os ventos, navegamos a sotavento de Chipre. Ventos contrários. Vamos falar sobre estes benditos ventos contrários. Será que você já tentou fazer uma coisa e foi impedido? Será que você tentou fazer uma viagem, ou abrir um negócio, ou fazer uma amizade, pensando que era a vontade de Deus? Mas tudo militou contra o seu sucesso. Não sai nada conforme você quer, conforme você planejou. Parece que você está indo exatamente na direção oposta. Há períodos na minha vida quando eu acho que só tem vento contrário. Deixe-me lhe dar uma ilustração deste vento contrário. Eu saí recentemente de um retiro espiritual. Eu estava lá buscando a vontade de Deus para a minha vida, para a vida da Igreja Pentecostal de Nova Vida, e Deus me falou que finalmente eu deveria sair do estado do Rio de Janeiro para plantar uma igreja na cidade de Juiz de Fora. Não me pergunte por que Juiz de Fora e não Belo Horizonte. Foi aquela impressão que eu recebi no Espírito. Muito bem, saí de lá, voltei para o Rio de Janeiro e comecei a velejar nessa direção. A primeira coisa que eu queria fazer foi colocar no ar o nosso programa Café Espiritual de 15 minutos, que estava naquela época saindo em São Paulo, todo o estado, e no Rio de Janeiro. E eu ouvira falar de um homem, um negociante, que erguera por sua própria conta uma torre, porque Juiz de Fora está na zona da mata. Uma dificuldade topográfica para receber sinal, tanto é que a Globo instalou uma torre só para servir aquela área de Minas Gerais. Mas nenhum outro canal entrou, senão
através do esforço deste negociante que gostava da programação da TV Bandeirantes, na qual nós estávamos transmitindo no Rio e em São Paulo. Subimos lá e qual foi a nossa surpresa em descobrir uma dose bem grande de boa vontade por parte deste homem que, depois de ouvir o nosso pedido, concordou em ligar excepcionalmente durante apenas 15 minutinhos pela manhã o seu transmissor, porque foi apenas do seu interesse começar às 6 horas da tarde. Então, Juiz de Fora recebeu a programação da Globo de ponta a ponta, mas da TV Bandeirantes só a partir das 6 horas da tarde mais. Mediante o nosso pedido, e foi uma prova da vontade de Deus para mim, o homem que não é membro da nossa igreja e não é do interesse comercial dele, nem nada, mas ele concordou em fazer isto. E perguntou, quando é que quer começar? Bem, na próxima segunda-feira, porque aquela torre, não tendo o direito de gerar programas, tinha que captar o sinal de uma outra emissora, de uma capital, e retransmitir. E nós estávamos pertinho aqui no Rio e também em São Paulo. Tudo combinado, abraços e agradecimentos, e nós saímos, e eu comecei a falar com as pessoas de Juiz de Fora, dizendo, espera aí, segunda-feira estaremos no ar e a Igreja de Nova Vida vai ser conhecida e nós vamos começar a namorar as pessoas mineiras e vamos plantar realmente uma Igreja de Nova Vida nesta cidade. Todo mundo ficou alegre, toda a vida alegre, e começou uma corrente telefônica para avisar todos os seus amigos. Veio segunda-feira e a tela estava preta. Telefonamos, o que aconteceu? E a resposta que recebemos foi que o encarregado técnico simplesmente esqueceu de ligar o transmissor. Não tem problema, amanhã é outro dia, paciência. Vamos acionar mais uma vez a corrente telefônica, vamos avisar, porque o número cada dia maior de pessoas que tomaram interesse pela programação da nossa igreja, o programa Café Espiritual, e no dia seguinte todo mundo lá estava. Entrou um programa de um padre, porque ao invés de captar o sinal do sul, viraram a antena para o norte e pegaram Belo Horizonte, na qual estava transmitindo naquela emissora um programa católico. Tudo bem, paciência, amanhã é outro dia. Quarta-feira, então, eu telefonei pedindo desculpas, mas, por favor, fale por telefone mais uma vez que quarta-feira, com certeza, a Nova Vida estará no ar e a minha mensagem vai sair e nós vamos começar a ter um impacto em Juiz de Fora, preparação esta para a entrada da nossa igreja. Quarta-feira chegou e a luz estava lá acesa e apareceu Pato Donald. Um desenho animado. Mas o que aconteceu? Eles pegaram o sinal errado e finalmente disseram-me, mas bispo, desculpe qualquer coisa, mas a nossa torre não pega a capital e nós pensávamos que o sinal saía de um lugar mais perto. O que aconteceu? Depois de decepcionar centenas de pessoas e depois de lutar e ter provas, através da palavra amiga desse homem, o dono da torre, tudo direitinho, eu estava tão certo de que Deus estava me ajudando a cumprir a sua vontade que eu estava entusiasmado. Mas o que aconteceu? Será que eu realmente não ouvi a voz de Deus? Ou será que eu ouvi uma cidade errada? Será que foi realmente Belo Horizonte e não Juiz de Fora? Será que eu fiz algo errado na preparação? A resposta é não.
eu estava sofrendo os famosos ventos contrários, que mesmo destinado a chegar em Roma, entre aspas, você entende a linguagem de uma parábola, não é? Eu estava sendo desviado do meu curso para outro lugar, e este vento estava me empurrando. Então, conversa vai, conversa vem, passaram várias semanas. E nós entramos em entendimento com a capital mineira Belo Horizonte. Tudo bem, assinamos um contrato e eu paguei um pouquinho mais do que devia ter pago, porque o homem viu a minha insistência em realmente ter este horário, mas para que nós pudéssemos chegar à zona da mata, só o Belo Horizonte nos servia. Tudo bem. 3 meses depois do contato inicial, nós finalmente colocamos no ar e eu preparei um programa especial. Um programa feito para os mineiros, falando sobre Belo Horizonte, falando sobre Governador Valadares e dando o meu bom dia, o meu alô, alô, para a Zona da Mata, para Juiz de Fora. Finalmente, contrato assinado, o filme já foi pelo correio e tudo bonitinho. Só que naquela segunda-feira, nada saiu de Belo, mais um desenho animado. Telefonemos, o que aconteceu? Não, o filme não chegou. Terça-feira, o filme não chegou. Terça pela tarde, desculpe qualquer coisa, pessoal, mas o filme já está aqui, estava encostado. Quarta-feira, nós estávamos para sair, finalmente, em Juiz de Fora. Só que de madrugada, de terça para quarta, baixou um temporal em cima da Zona da Mata e derrubou apenas uma torre. Você pode adivinhar qual foi ela? Exatamente a torre do nosso amigo, que transmitiria no dia seguinte, pela primeira vez, mais de 3 meses depois, o programa Café Espiritual. E não transmitiu nada. Passaram mais algumas semanas. Você sabe alguma coisa? Nós estamos transmitindo em Juiz de Fora. Aleluia! Mas aconteceu que eu fiz o máximo possível para garantir que a vontade de Deus fosse feita. Eu sou um homem entregue ao Senhor. Eu estava viajando na direção certa e, de repente, nada aconteceu conforme planejei. Eu tenho certeza de que você já experimentou ventos contrários. Mediante estes ventos, há 2 possibilidades. A primeira é que você fica desencorajado, dizendo, puxa vida, eu pensei que foi o plano de Deus, que eu estava fazendo a coisa certa, mas azar meu, eu ouvi o galo cantar, eu ouvi uma voz e não entendi. Então você continua na direção do vento contrário. Ou você pode entender espiritualmente as razões desses ventos contrários, manter a sua coragem, não jogar fora a sua confiança, nem a sua fé, voltando para a estaca zero, dizendo, não, Deus me falou, o meu destino não é nada senão Roma. E então você vai começar a entender como é o vento contrário e o que fazer. Você está agarrando o leme, você está tentando o melhor possível, você não deixou ao mercê do vento contrário o seu navio, mas você segurou a barra e quando deixou de soprar este vento contrário, você imediatamente volta para o seu destino. Amém? Pois é, acontece
3 versículos depois, no versículo 7 deste 27º capítulo, outro tipo de vento, aliás, ausência de vento aqui acontece. Só coisa pior do que vento contrário é vento nenhum. Quando nada acontece. Veja, conforme o Lucas registra, navegando vagarosamente muitos dias. Será que você já passou por isso também? Para muitas pessoas, inatividade não é problema. Mas para pessoas como eu, é um sofrimento tremendo. É que eu não estou ficando mais jovem, eu tenho coisas a fazer, eu tenho planos a realizar, visões a cumprir e eu tenho um destino. Mas de vez em quando, eu não vou nem para frente nem para trás. Eu saio da cama de manhã, eu trabalho, eu faço o meu dever e no fim do dia eu penso, o que eu fiz hoje? Parece que nada aconteceu. Estes também são dias de grande prova. A prova da sua fé, a prova da sua persistência, da sua fidelidade, da sua integridade. Você está lá ao mercê, não do vento, mas daquelas ondazinhas. Mas você não chega a lugar nenhum. Você está simplesmente num parêntese da sua vida. Este também é um dos ventos da vida. Mas, eventualmente, o vento contrário não sopra mais, mas vem um outro vento do sul. O vento brando do sul. E eles chegaram, estou falando agora sobre Paulo e os seus 275 companheiros. Eles chegaram a um lugar chamado Bons Portos. Ah, mas que satisfação! Agora acabou o vento contrário, não estamos mais nesta coisa de tédio. Chegamos a um lugar de abastecimento, sol e praia, água fresca, sombra, que coisa deliciosa. Esse porto chamado Bom é um lugar de abastecimento, é um lugar de refrigério, é um lugar de descanso. Você não está mais na tensão do vento contrário. Você não está mais na frustração de vento nenhum. Você está chegando a um bom porto. Lugar que tem amigos, que tem gente, que tem fartura de comida e você pode descansar à vontade. Afinal, não é isto que nós pedimos de Deus? Ausência de conflito? Não é este o nosso destino? Não, não é. Infeliz a pessoa que se satisfaz nesta vida espiritual apenas com conforto e descanso. Eu fico tão abalado, tão triste, quando eu conheço colegas destinados a pregar o Evangelho em Roma, entre aspas, que depois de um certo sofrimento chegam a uma posição confortável e são seduzidos pelas condições dos bons portos, porque este não é o nosso destino. Muitas pessoas perdem a sua direção. Muitas pessoas deixam de fazer a vontade de Deus, porque chegaram a uma bonança, a um lugar de alívio, ali parando. Mas para chegar a Roma, você tem que arriscar-se, você tem que zarpar novamente, você tem que enfrentar os perigos do mar. Esta é a vida.
A vida não é chegar ao primeiro porto seguro e dizer, tudo bem, acabou. Não, a vida não acaba até o último momento onde em Roma você está cumprindo o seu destino e realizando a vontade de Deus. Portanto, se você está num destes lugares que Deus permite, graças a Deus, que a vida não é só vento contrário, a vida não é só esse período de estagnação, mas a vida também não é só conforto, não é só relaxamento, não é só férias, é cumprir à risca a vontade de Deus. Muito bem, agora Paulo pede a palavra. Paulo diz, senhores, estão ainda nos bons portos, hein? E pretendendo navegar mais adiante para passar o inverno. Paulo disse, senhores, eu vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízos, não só da carga e do navio, mas também das nossas vidas. De vez em quando, o seguidor de Cristo tem que pedir a palavra. De vez em quando, uma pessoa destinada por Deus a uma certa direção opina a respeito das condições ao seu redor. Isto já me aconteceu várias vezes. Mas, com Paulo, o centurião dava crédito ao piloto, que por sua vez dava crédito ao mestre do navio, mais do que ao que Paulo dizia, e a maioria dos passageiros era de opinião que partissem dali. O que você faz quando ninguém presta atenção à sua palavra? Sabendo você que é a palavra certa. Paulo, o homem sob ordens, estava aqui entre 275 pessoas, homens, e ele opinou sobre os perigos que ele percebeu no Espírito, dizendo, nós não devemos partir, porque haverá muitos problemas, dano não só da carga, da bagagem, também do navio, e arriscando as nossas vidas, mas todo mundo ficou contra. O que você faz numa hora dessas? Nada. Absolutamente nada. Porque não adianta tentar provar o que ainda não aconteceu. E poucas pessoas entendem a sabedoria embutida na vida da pessoa destinada a cumprir a vontade de Deus. É uma das frustrações que nós sofremos. Mas nós não podemos insistir e dizer, não, eu vou amarrar você aqui, você não pode sair deste porto. Paulo simplesmente acatou a opinião da maioria e lá foi o navio zarpando outra vez. E a Bíblia registra uma frase engraçada. Soprando brandamente o vento sul, que é o vento no mar Mediterrâneo, é o vento que suavemente impulsiona o veleiro. Com certeza, o centurião Júlio e o piloto, e o mestre, e os seus companheiros zombaram de Paulo, dizendo, ô Paulo, você fabricador de tendas, o que você sabe de mar? Você não sabe de nada, meu filho. Veja que beleza de vento. E lá estava Paulo quieto, porque no coração ele tinha informação, mas não podia prová-la. Portanto, ele disse, com um sorriso, com certeza, disse, tudo bem, mas se você ficar calmamente confiante em Deus, a sua hora vai chegar. O seu pessoal, os seus amigos vão dar ouvidos à sua palavra, mas só na hora certa. Muito bem. Vamos continuar a nossa viagem, ventos da vida, hein? Entretanto,
não muito depois, eu estou no versículo 14, você que porventura está me seguindo com a sua Bíblia aberta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Eroaquilão, e sendo um navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento. Agora não estamos falando mais sobre frustração. O assunto aqui não é mais apenas um desvio do caminho. Estamos diante de uma emergência que tem risco de vida. O seu filho se torna viciado em drogas. O marido, a esposa, sai de casa. Um negócio que você investiu anos da sua vida vem à falência. Morre um ente querido. O que você faz? Porque este não é um vento qualquer, este é o tufão. Agora estamos falando sobre algo que você não pode mais controlar, porque mesmo com vento contrário, você está com a mão firme no leme e de uma certa maneira comandando o seu navio. Mas um tufão tem características interessantes. Não é um vento que vem numa direção para descontrolar o navio. O vento vem de todas as direções ao mesmo tempo. E não há quem possa controlar um navio em meio a um tufão. O navio começa a fazer giros incontroláveis. Entra em parafuso. Obviamente você está identificando momentos em sua vida. Momentos de tal desespero que você começa a pensar, será que eu serei salvo? Todos nós passamos por ventos contrários. Todos nós passamos por períodos quando nada acontece, nem de bem nem de mal, a vida é tão cotidiana que não tem nem sabor. Também nós entramos nos bons portos, mas quando vem o tufão, é neste momento em que nós descobrimos quem é que somos e para onde é que vamos. O apóstolo Paulo estava junto com 275 homens que entraram em parafuso, em pânico, e começaram a jogar fora bagagem, carga e, eventualmente, a armação do próprio navio. O que você faz? O que você faz para ajeitar as circunstâncias? É neste momento que muitas pessoas morrem espiritualmente. Perdem a sua confiança. Junto com a bagagem extra e a carga, jogam fora a sua confiança e a sua fé. O importante é, nesta hora de desespero, não se esquecer de quem você é, de onde você veio e para onde você vai. Nós temos aqui uma situação que reflete, que é uma parábola das nossas vidas. Eu entrei em tufões na minha vida. Eu me lembro 3 ocasiões, uma em especial. Quando eu não podia ver nem sol nem estrelas. Acontece que, veja aqui, não aparecendo havia já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade. Ora, sem sol e estrela, o navegante não sabe nem onde está, nem para onde ir. Tudo está numa negra escuridão. Você já passou por isso? Eu tenho a triste lembrança de horas quando eu pensei que o meu destino era o fundo do mar. Quando Roma era apenas uma boa ideia.
E a vontade de Deus para mim era morrer mesmo. Um desespero tal que veja o que aconteceu. Açoitados, onde é que está aqui? Perderam, assim, dissipou-se afinal, versículo 20, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. E não pense, por favor, que o apóstolo Paulo, por ser o homem destinado a Deus, estava lá de braços cruzados, olhando para os pobres coitados dos seus companheiros. Paulo também entrou em pânico. Ele também sofreu. Os seus joelhos faziam o samba. Ele passava fome. Ele ajudava a descarregar o navio. Ele estava pensando, como é que será de nós? Eu me lembro, numa ocasião, na cidade de Roma, por coincidência, a mesma cidade da nossa parábola, lá estava eu tentando resolver problemas tão pesados numa igreja, que um dia, sentado junto com a minha esposa Glória, num restaurante, eu comecei a chorar, sem poder parar. Eu estava em desespero. Não havia solução. Não havia nem sol, nem estrela, nem amigo, nem ninguém, nem nada que pudesse me ajudar. O que eu fiz? Eu obedeci à recomendação da parábola. Veja, sendo um navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Eis aqui a solução. Daquele momento crítico, quando sopra N ventos, 1000 ventos, no mesmo momento, e você entra em parafuso, você deixa de manobrar. Você abre mão do leme e deixa levar. Mas, talvez você me diga, Bispo Roberto, Deus não quer que eu faça nada naquela ocasião? É isso mesmo. O que você pode fazer diante de um tufão? Nada. Diante de um desespero? Nada. Você pode tentar se alegrar. Viajar não é a solução, mas um novo amigo não é a solução. Cair em desespero não é a solução. Simplesmente confiar em Deus, como Paulo fazia. Confiar no Deus que chamou você pela sua graça e que há de segurar você apesar dos pesares, apesar dos ventos incontroláveis, apesar do desespero que cai ao seu redor. Você abre mão. Você deixa de manobrar, porque há pessoas que querem ser o seu próprio salvador. Pessoas que querem manipular circunstâncias, manobrar pessoas para sair de um problema. De um problema, às vezes sim, mas de um tufão nunca. Porque lá está em desespero e não há solução sequer. Mas ficou de pé mais uma vez o apóstolo Paulo. Agora estamos 3 dias e 3 noites. Veja a cena. A bagagem está no mar, a carga está no mar, a armação do navio está no mar, está numa negra escuridão, sem sol, sem estrelas, e o povo passando fome, e Paulo ficou de pé. Dizendo, senhores, eu não disse que a sua hora vai chegar, porque em desespero o povo começa a prestar atenção. E aquela tripulação e aqueles passageiros estavam agora não opinando e não se vangloriando pelo brando vento que vem do sul.
Paulo disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido. Ele não disse bem feito, mas em português muito polido ele estava dizendo: está vendo? Está vendo? Ah, Paulo, para evitar este dano e perda. Mas agora, eu quero falar. Ele disse: mas agora vos aconselho bom ânimo. Esse homem enlouqueceu de vez. Ele está conosco desesperado, tal. Como é possível ter bom ânimo? Por quê? Como? O que aconteceu com esse homem? Se a primeira vez nós não damos ouvidos a ele, agora ele pode ser ignorado porque está pirado, está louco varrido. Paulo disse: meus senhores, aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Por quê? Porque eu estou no versículo 23, para você que está me seguindo. Porque esta mesma noite, o anjo do Senhor, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. O anjo do Senhor, de quem sou e a quem sirvo, eis agora o âmago da nossa narrativa. O apóstolo Paulo não é um passageiro qualquer, e você não é uma pessoa qualquer. Você é uma pessoa chamada e destinada a realizar a vontade de Deus. E para você existe um recurso tão sobrenatural, um recurso tão fora do comum, que não há como explicar. Que mesmo soprando aqueles ventos incontroláveis, o apóstolo Paulo, agora, pela primeira vez em muitas horas, calmo, tranquilo, dizendo: senhores, deviam ter me dado atenção, mas tudo bem. Ninguém vai se perder, porque esta noite o anjo do Senhor me apareceu. Ah, se não fosse os anjos de guarda. Eu já falei sobre aquela vez em Roma, quando eu estava desesperado, no tufão tão grande. Uma noite transformou tudo. Eu acordei excepcionalmente às 3 horas da madrugada, que é para mim muito incomum. Depois de passar 3 meses de sofrimento emocional, de sofrimento espiritual, de sofrimento físico. Inclusive eu passei uma pequena cirurgia devido ao meu estado de nervo. Foi uma coisa tremenda. Acordado, às 3 horas da madrugada, eu fui para a cozinha. E lá eu passei 2 horas num estado que posso apenas chamar de euforia. Eu escrevi muitas páginas e depois eu voltei para ler, para saber o que eu havia escrito. Glória acordou às 5 horas da manhã e ouviu um som muito estranho. Eu estava debaixo do chuveiro cantando e louvando a Deus. Ela veio correndo, dizendo: Roberto, o que está errado? O que aconteceu? Nada, meu bem, tudo está 100%, tudo está ótimo. Ela olhou para mim, pensando para si: será que ele enlouqueceu de vez? Eu estava lá tomando um banho, cantando, e ela indagou: mas o que aconteceu? Eu disse para ela, Glória, Deus me falou esta noite. Falou, é?
Mas ela não ficou surpresa, porque isto já aconteceu 2 vezes na minha vida. Eu disse, Deus falou comigo, Ele me disse o que eu devia fazer, nós não vamos ficar aqui na Itália, voltaremos para o Brasil, Deus já me falou quem será o pastor desta igreja e tudo está bem, obrigado, pode continuar, pode começar a fazer o cafezinho, eu estou aqui rindo e cantando ao mesmo tempo. O que aconteceu? Nada. O vento do tufão ainda estava soprando. As circunstâncias idênticas, como no dia de ontem. Mas o que mudou fui eu. Eu recebi as consolações. Eu não lhe disse que este recado é profético. Eu recebi as consolações do Espírito Santo. E eu tinha certeza de que ninguém iria sofrer um dano permanente naquela situação que tinha risco de vida, inclusive da minha própria vida. Eu, cardíaco, estava sofrendo dores no peito e outras coisas mais, mas eu saí lá daquela casa pela manhã, pronto para mandar e desmandar, profetizar e colocar, pôr em ordem a situação. Quando eu não estava sendo nem ouvido nem respeitado pelo povo envolvido no problema. E não aconteceu outra. Hoje, mais de 10 anos depois, há pessoas que ainda não acreditam no milagre que sucedeu. Porque nós instalamos o homem que Deus me falou, tudo foi limpo, voltamos para o Brasil e para a honra e glória de Deus, eu saí do tufão. Como? Eu deixei de tentar resolver o meu problema. Um prazo de vários dias, eu não falei com ninguém, eu não tomei decisão, eu não mandei ordem para ninguém, eu estava lá girando, ainda em parafuso, ainda, mas confiante no poder de Deus. E veio para mim um anjo do Senhor. E tudo foi resolvido. Mas para a nossa narrativa, continuou o vento. E Paulo pediu mais uma vez, pela terceira vez, a palavra, dizendo, eu rogo-vos que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Custou para eu entender a razão da dedicação de 3 versículos em meio a esta narrativa sobre uma coisa tão comum como comer. Finalmente o Espírito Santo me disse, o maior perigo naquela hora não era o tufão, e sim a fome. Há coisas comuns que mesmo no meio do tufão mais violento você tem que fazer. Comer. Dormir. Há pessoas que me dizem, mas Bispo Roberto, eu estou tão atribulado que nem posso orar. A minha oração bate no teto e volta para mim. Então, eu não posso orar. Não pode. Bispo Roberto, a Bíblia não tem mais graça, eu estou tão confusa, eu abro a Bíblia, eu leio, mas não me é interessante. Eu não posso mais ler. Você ficou cego? Porque se você deixar os recursos simples, você não vai morrer do tufão, você vai morrer de desnutrição espiritual. Porque esta comida é simbólica de um sustento que Deus quer que você receba. Então, faça as orações, mesmo não gostando
do sentimento. Leia a sua Bíblia, mesmo não tendo muita graça, porque esta é a comida. Não abra mão dos recursos que você tem. No meio do tufão você precisa também fazer o necessário para sobreviver. Vamos continuar a falar sobre... Durou 14 dias o tufão e finalmente perderam o navio, e há pessoas mais preocupadas com o seu navio do que com a sua vida. O importante não é a bagagem, nem a carga, nem a armação, nem o carro, nem o seu apartamento, nem a opinião dos seus colegas, é a vida. Você tem que zelar pela vida para conservar a sua vida espiritual e cumprir cabalmente a vontade de Deus em sua vida. Todos chegaram a uma ilha chamada Malta, onde descobriram bárbaros. Eu já descobri vários bárbaros também na minha viagem. E trataram bem, fizeram uma fogueira, e lá Paulo estava ajudando e fixou-se na mão dele uma víbora. Foi atacado por uma cobra. Será que eu passei o tufão para ser envergonhado, dando o meu testemunho, tal, para ser morto por esta cobra? E os bárbaros, que sempre têm uma opinião, disseram: esse evidentemente é um assassino. E a justiça, salvando do mar, vai acabar com ele agora. Paulo nem deu uma resposta. Todo mundo estava lá esperando a morte do apóstolo. Finalmente, ele simplesmente jogou de volta na fogueira e continuou a trabalhar. Os bárbaros disseram: não, esse homem não é assassino, esse homem é um Deus. É necessário que você saiba quem é. Eu tenho sido acusado de muitas coisas na minha vida. É assassino, não. Mas há pessoas que pela sua bondade querem me agradar e dizendo: oh, Bispo Roberto, é Deus no céu e o Bispo aqui na terra. O que vou dizer? Não vou ofender a pessoa, mas eu sei quem sou. Eu sou vaso de barro mesmo. Eu sou uma pessoa comum. Eu sou entregue à vontade de Deus. Eu estou atacado constantemente por tufões e ventos da vida, ventos contrários, mas eu sei quem eu sou. E Paulo, sabendo quem era, não deu nem satisfação. Mas o ataque foi um ataque satânico. O que você faz? Porque não é mais tufão. Agora é morrer ou viver na hora. Uma coisa subitamente acontece para destruir a sua vida. Não há tempo para fazer um culto de oração, para chamar apoio moral. Você está com a víbora fixa na sua mão. Veneno. Você vai morrer aí. O apóstolo Paulo nem prestou atenção. Sacudiu a sua mão porque ele tinha certeza do seu destino. Deus não havia falado antes dele zarpar, antes dele sair de Jerusalém? Não foi mesmo o anjo de Deus que lhe apareceu em meio ao tufão? Então, o Deus do mar é o Deus da terra. Não há diferença entre o perigo aqui ou acolá e a pessoa protegida por Deus é protegida por Deus. E não há tufão, nem cobra, nem bárbaro que possa destruir o caráter, o testemunho, a integridade dessa pessoa confiante em Deus. Amém? Ah, que consolação para mim foi este recado que eu preguei aqui no Templo de Nova Vida, no Rio de Janeiro. E eu cheguei a este ponto final.
de falar sobre os bárbaros que sempre são errados. E às vezes estes, entre aspas, bárbaros incivilizados não entendem. Assim como você não pode reclamar quando você fala e os seus amigos não entendem. Porque o povo deste mundo pode avaliar apenas o vento que sopra e não o futuro. E não um discernimento que desce sobre a vida de uma pessoa chamada, escolhida e destinada a cumprir a vontade de Deus. Portanto, seja misericordioso e tenha compaixão, porque veja bem, feliz a pessoa que ouve a voz do anjo de Deus de madrugada, mas também feliz a pessoa que está na companhia daquela outra pessoa. Porque Paulo salvou 275 homens, sem mérito por parte deles, mas eles estavam acompanhando um homem destinado por Deus. Há pessoas que santificam as suas famílias. Há pessoas que salvam do tufão, mesmo sem essas outras pessoas acatarem a sua palavra. Às vezes, mediante um desprezo, você tem que acompanhar, mas o seu dia chega, a sua hora chega e há de chegar. Porque as pessoas ao seu redor gozam de uma proteção imerecida por sua causa. Não é glorioso saber que Deus zela, Deus defende, os anjos do Senhor acampam ao redor dos que temem a Deus para libertá-los dos perigos e dos inimigos. Entrou depois o apóstolo Paulo na casa do coronel da ilha, o Públio, onde lá descobriu o pai do homem doente. Paulo simplesmente impôs as mãos sobre ele e o curou. E todos os bárbaros da ilha de Malta vieram para receber a cura. E o apóstolo Paulo não se considerou herói. Ele sabia que não era nem Deus, nem um assassino. Apenas um homem destinado por Deus a cumprir a sua vontade. Eis a minha consolação. Ventos contrários eu sofro. Dias quando nada acontece. De vez em quando um bom porto. Aleluia, graças a Deus. De vez em quando um tufão. De vez em quando uma cobra. Um ataque do diabo. Mas aqui estou eu, ileso, salvo, vivo, esperançoso. Caminhando para Roma. Cumprindo um destino que só Deus pode conservar. Só Deus pode garantir. E feliz. Além do mais, feliz. Paulo chegou a Roma e São Lucas dedica apenas 15 versículos no final desta narrativa sobre Roma, porque o importante não foi chegar a Roma, o importante foi a viagem. O nosso destino é morrer e passar a eternidade com Cristo. Mas é a vida que é importante. A sua reação. Como é que você trata dos ventos contrários? O que você faz mediante as acusações falsas dos bárbaros? Como é que você sai do tufão? É isto que Deus quer saber. E são estas as perguntas que esta parábola nos apresenta. Eu espero que você esteja seguro nas mãos de Deus. Porque 14 dias e noites e depois naufrágio e depois picado por uma cobra, Paulo estava seguro e salvo nas mãos do Senhor Jesus Cristo. A minha oração para você é que os ventos da vida não derrubem o seu barco, não destroem o seu barco, e que você entenda que, apesar das circunstâncias, você é uma pessoa chamada por Deus e há de chegar ao seu destino se fizer a vontade do Senhor. Meu amigo,
Que Deus o abençoe rica e abundantemente.